Salve galera, bom dia, tudo bem com vocês? Então olha só, eu sou o professor Maurício, tá ok? E nós vamos trabalhar o The Simple Present Tense, ou seja, o presente simples, tá ok? Sou professor de língua inglesa de vocês, tá? Então vejam bem, aqui nós temos que entender o seguinte, qual é a finalidade de usarmos o presente simples, né? Ele tem que ser usado em hábitos, né? Fatos, expressão de opiniões, programação, ou seja, planejamento, e em ações regulares, ou seja, a ideia do cotidiano. É uma ação que acontece no seu cotidiano, tá ok? Vejam bem, antes de mais nada, nós temos que entender como se constrói uma frase, né, na forma afirmativa do presente simples. Primeiramente, você tem que ter um sujeito, tá? O sujeito vai ser caracterizado aqui, por exemplo, pode ser os pronomes, mas o verbo sem to. E aí você tem a frase they dance well, eles dançam bem. Na terceira pessoa você vai usar o sujeito he, she ou it, que são os pronomes, que pode ser substituível, tá ok? Mas o verbo sem to com a partícula s. Então, she dances well, tá bom? Essa é a forma afirmativa, tá legal? Então, olha só. Com relação às regras, existem algumas regrinhas que vocês precisam entender. Esse material tá na apostila de vocês. Verbos terminados em Y precedido de consoante, tá ok? Você vai substituir o Y e acrescentar IES. Então, o verbo principal que você tinha aí era wars, tá? Were, vai ficar words about me. Então, veja a frase seguinte aí, tá legal? Outra regra é verbos terminados em SH, CH, X, SS, Z ou O. Acrescenta-se o que? ES. Isso acrescenta-se no verbo principal, tá bom, galera? Então, você tem aí, por exemplo, o verbo, que é o verbo ensinar, teach, ele vai ficar teaches. Então, ficaria assim, Bruna teaches history. Bruna ensina história, tá? Só para ter uma ideia como se constrói essa regra. O outro caso, a outra exceção é com relação ao verbo have, tá ok? Na terceira pessoa, ou seja, o verbo have tem uma conjugação especial com sujeitos na terceira pessoa do singular. Tiago has a good job. Tiago has a good job. Só para você ter uma ideia. Então, na terceira pessoa seria o quê? He. Então, he é o pronome, ele. Então, você pode substituir Tiago pelo pronome he e acrescentar o verbo conjugado na terceira pessoa, has. Não vai ficar have, vai ficar has. Outros casos especiais, pessoal, é o caso, por exemplo, quando você se refere a pronomes definidos, indefinidos, tá ok? Somebody, nobody, everybody, nothing, everything. Usa o quê? O verbo na terceira pessoa do singular. Por exemplo, everybody goes to school. Everybody goes to school, tá ok? Todos vão à escola. Tá ok? No caso, eu tenho um pronome indefinido. Todos. No que se refere à forma negativa, a negative form, okay, do simple present, você vai usar o mesmo procedimento. Contudo, você vai usar agora, né, a partícula de negação not, junto com o verbo auxiliar do, ok? O verbo auxiliar do. Então, olha só aqui, ó, o verbo auxiliar do, mas o not, mas o verbo sem to. Claro, você vai usar os pronomes ou o sujeito. A frase I don't have money. I don't have money. Ou seja, eu não tenho dinheiro. Ou seja, eu estou liso, tá? Vejam só. Aqui você tem a contração de um verbo auxiliar mais a partícula de negação. Veja que o verbo principal volta para a sua forma original. Por outro lado, você tem aqui na mesma forma, na terceira pessoa do singular, tá ok? Só que aqui você vai usar já o verbo does, que é específico para he, she ou it. Does, mais not, mais o verbo sem to. Olha, Andresa doesn't drink tea. Então, Andresa não bebe chá, tá ok? Com relação à forma interrogativa, a interrogative form, você vai fazer apenas uma inversão. Nesse caso aqui, você vai agora fazer o seguinte, você vai inverter, você vai levar o verbo auxiliar para o início da frase, acrescentar o sujeito, mas o verbo principal sem to. Então, fica assim, ó. Do you always see your girlfriend? Você sempre vê sua namorada? Ok? Observa que o verbo auxiliar vem para o início da frase. A mesma coisa acontece com relação à terceira pessoa do singular. Né? Does
mais o sujeito, mais o verbo sentiu. Olha, does Amanda like mango juice? Nesse caso, você observa que o verbo principal like não está acrescido, né, acrescentado com a letra, a partícula S, tá legal? E aqui você tem, por exemplo, uma regra específica. Quando eu uso o verbo don't, né, mais a partícula, ou seja, o don't, que é na verdade o do mais o not, ou quando eu uso doesn't, ok? Claro, eu vou usar nas frases negativas. Só para você ter uma ideia, esse aqui é um esquema que vocês podem estar acompanhando lá no material de vocês. Aqui está toda a estrutura, essa mesma estrutura, se você observar, está relacionada ao material de vocês. E, do mesmo modo, como eu vou utilizar o verbo do e o verbo does na forma interrogativa, tá? Lembrando, do e does, eles são usados apenas para a forma negativa e forma interrogativa, beleza? E agora, pessoal, vocês vão praticar, tá? Vão dar praticar um pouquinho lá no material de vocês, nas atividades que foram entregues aos senhores e senhoritas, beleza? Um abraço. See you tomorrow, next time. Bye, bye.